Egito, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 45. Talvez alguns já ouviram essa mensagem no domingo passado à noite, mas como eu preguei de manhã e de noite essa mesma série, então você vai ouvir de novo se você veio no domingo passado, tá bom? Gênesis 45, versos de 1 a 8. Gênesis 45, versos de 1 a 8. Bom, todos acharam? Amém? Ou misericórdia? Amém, né? Então vamos lá. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Vamos orar mais uma vez. Pai, tua palavra é tão maravilhosa e esse texto em si tem tantas verdades contidas nele, e nós estamos aqui mais uma vez diante da tua palavra e pedimos que o teu Espírito aplique verdades espirituais no nosso coração. Eu não sei de mim mesmo falar para o teu povo, eu não tenho o que falar, diria que estou seco por dentro, mas esse não é um papel meu, é um papel do teu Espírito, e eu conto com o Senhor mais uma vez para transmitir a tua palavra ao teu povo, Senhor. Por favor, meu Deus, em nome de Jesus, que as verdades eternas, poderosas, transformadoras, que tem o poder de nos impulsionar quando estamos inertes, ao mesmo tempo nos acalmar quando estamos agitados, que essa palavra se cumpra na nossa vida hoje, que ela não volte vazia, Senhor, sem cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Fala conosco, nós pedimos, em nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, esse texto de Gênesis 45, ou neste texto, nós encontramos justamente o episódio quando José, ele dá-se a conhecer aos seus irmãos. Vocês lembram que José, ainda adolescente, foi vendido pelos próprios irmãos como escravo para uma caravana de ismaelitas que estavam indo em direção ao Egito. José foi dado como morto. Os seus irmãos, eles matam um animal, isso tudo por inveja. Eles matam um animal, pegam a túnica que Jacó, pai de José, tinha feito para o seu filho, mancham, de sangue de um animal essa túnica e levam para o Jacó, dizendo: aqui a túnica do teu filho, um animal selvagem o devorou. E o Jacó teve que viver a sua vida inteira, o restante da sua vida, acreditando que de fato o seu filho amado, o seu filho querido havia morrido. E o que acontece é que o José, ele foi jogado numa cisterna, dessa cisterna ele foi numa caravana de ismaelitas para o egípcio, onde foi comprado por um oficial do Egito chamado Potifar. E o texto nos informa ali no capítulo 38 de Gênesis, aproximadamente 38, 39, que o José, ele foi trabalhar para o Potifar como mordomo, e tudo que o José fazia, virava ouro, por assim dizer. Onde o José colocava a mão dava certo. E aí o Potifar, vendo a habilidade do José, vendo a capacidade administrativa do José, vendo que ele era um ótimo mordomo e que tudo que ele fazia dava certo, o que o Potifar faz? Coloca o José como responsável por tudo na sua casa.
Entretanto, lá pelas tantas, o texto informa que o José era um cara bonito, um cara interessante. A mulher do Potifar começou a dar em cima do José. E o José negando, não quero, não é assim. Chega um momento que ele fala, como que eu poderia fazer tal coisa contra o meu senhor? Até aquele dia fatídico, onde a mulher do Potifar, num momento de descuido, mas onde eles estavam sozinhos no aposento, na sala, a mulher do Potifar avança no José, agarra o José e fala, vamos para a cama. E o José, homem íntegro, o texto diz que ele sai correndo, mas deixa a sua túnica, a sua capa nas mãos da mulher de Potifar. Naquele momento, aquela mulher começou a gritar, dizendo, olha o que esse hebreu fez comigo, ele desrespeitou o meu senhor, ele desrespeitou a mim, tentou me levar à força para a cama. Consequência, o Potifar acreditou na história da sua doce esposa, e o José foi jogado na masmorra, foi jogado no cárcere. Ali o José fica por muitos anos, e Deus já havia dado para ele a capacidade de interpretar sonhos. E José começa a interpretar os sonhos do copeiro, o sonho do padeiro. E para fazer curto uma longa história que nós já vimos aqui, em determinado momento o faraó tem um sonho. E quando o faraó tem um sonho, o copeiro que havia sido liberto por conta da interpretação que o José tinha feito do sonho, esse copeiro se lembra do José e fala para o faraó, faraó, tem um sujeito lá na prisão que interpreta sonhos. Tem um sujeito na prisão que quando eu estive preso por conta da minha desobediência ao Senhor, ele interpretou o meu sonho e disse que eu seria restaurado ao meu posto, e aqui eu estou. E aí o que aconteceu? O faraó manda chamar o José vai à sua presença, o José interpreta o sonho do faraó, e o sonho do faraó tinha um significado. Seriam 7 anos de muita fartura na terra, e 7 anos de muita fome. Muita seca durante 7 anos, muita fartura, durante 7 anos, seguidos por 7 anos de muita seca, muita escassez e muita fome. Como José interpretou os sonhos do faraó, o faraó coloca o José como governador de todo o Egito e responsável pela distribuição dos alimentos. 7 anos de fartura passaram, os anos de fome chegaram. Certa vez o povo, a família do José estava lá na sua terra natal, junto com Jacó, todo mundo com fome, e eles se lembram que lá no Egito tem comida. O que eles fazem? Eles viajam para o Egito em busca de comida. Quando chegam lá, quem que eles encontram? José. Mas José, de uma forma que eles não conheceram, por causa das roupas, por causa do tempo, eles não reconheceram que aquele governador que fazia distribuição dos alimentos era o seu irmão José. E aí José vai fazer toda uma cena, porque José reconhece os irmãos, faz toda uma cena, porque ele queria no fundo que o seu pai Jacó e o seu irmão Benjamim pudessem ir ao Egito para se encontrar com ele também. Então, fazendo curta uma longa história, nós chegamos aqui no capítulo 45, quando o José, ele depois de não se aguentar mais, depois de dias de conversa com os seus irmãos, sem que os seus irmãos soubessem que ele, o governador do Egito, era o irmão deles, ele se dá a conhecer aos seus irmãos. E esse texto ele é tão maravilhoso, porque embora a Bíblia ela traga vários textos que falem sobre a soberania de Deus, e a soberania de Deus é um atributo do ser de Deus, uma perfeição do ser de Deus, esse texto ele traz uma história de soberania. Ele nos mostra na prática como que Deus governa a história, como que Deus governa a nossa vida, como que no cosmos, como que na história não existem, por assim dizer, pontos sem nó. É assim que fala o ditado, né? Pontos sem nó. Não existem pontas soltas na história. Não existe acaso na história. Outro dia eu estava passando por um carro, aí estava assim: o acaso não existe. Leia Kardec. Bobagem. O acaso não existe. Deus é soberano. O acaso não existe. Deus controla a história. O acaso não existe, porque Deus é um ser de amor e poder, que com mão de poder e graça controla toda a nossa vida.
E isso significa dizer, como eu estou dizendo aqui para vocês, que Deus, soberano como é, Ele controla o micro da nossa existência, ou seja, os nossos relacionamentos aqui pequenos, decisões pequenas que tomamos, mas Deus governa a história no seu macro, no seu maior aspecto, na sua maior complexidade. Então, essa soberania, ela é importante como um atributo de Deus, como uma perfeição do ser de Deus, na qual Deus governa todas as coisas. Não existe um acontecimento no universo que possa pegar Deus de surpresa. Que foi aquilo que o André fez? Isso não existe para Deus. Como é que o André fez aquilo, pecou daquela forma? Para Deus não existem surpresas, porque Deus tem em si atributos de poder como onisciência, onipresença, onipotência. São atributos de soberania que fazem parte do ser de Deus e que fazem com que Deus controle a história. Então, essa soberania se manifesta num aspecto micro da existência, as pequenas coisas do dia a dia, mas também se manifesta no sentido macro da história. É interessante porque um dos aspectos da soberania de Deus é a sua providência. Sabe o que é a providência de Deus? A providência de Deus é a capacidade que Deus tem de fazer, como o próprio nome diz, provisão para cada uma das nossas necessidades. Não só necessidades, eu quero um sapato, então Deus me dá um sapato. Não é disso, eu estou falando de um movimento de Deus na história, onde Deus vai organizando tudo, as pontas vão se juntando, os caminhos vão se estreitando, as conexões vão sendo feitas, as rupturas vão se dando, pessoas vão se encontrando, pessoas vão se separando na história, de tal forma que Deus vai cumprindo o seu propósito na história e fazendo que a sua vontade se cumpra na nossa vida. Eu me encontrei com um texto do John Piper, que é interessante, e eu gosto muito do tema do livro, onde esse texto está, porque o tema do livro é o seguinte, o título do livro é o seguinte: uma providência doce e amarga. E olha o que o Piper fala nesse livro, uma providência doce e amarga. As coisas dolorosas que entram em nossas vidas não são descritas por Deus como acidentais ou como fora do controle dele. Isso não seria nenhum conforto. Que Deus não pode parar um germe, ou um carro, ou uma bala, ou um demônio, não são boas notícias. Não são as notícias da Bíblia. Deus pode, e 10.000 vezes Ele faz, mas quando Ele não faz, Ele tem suas razões, e em Cristo Jesus, elas são todas cheias de amor. Nós somos ensinados nesta soberania, de forma que a bebemos até saturar os nossos ossos. Sabe o que o Piper está dizendo? Que dentro da soberania de Deus existe um aspecto, e esse aspecto é a sua providência, é Deus se manifestando nas nossas vidas para fazer com que o seu propósito se cumpra. Só que muitas vezes essa providência se manifesta de forma doce. É você ter um sonho, um desejo, e você se realiza, mesmo tendo que passar pelo último período de química, né? De engenharia. Então está ali, mas tem um sonho, e você idealizou aquilo, foi atrás do seu sonho, e de forma, por que não dizer, doce, a soberania de Deus se manifestou, e aquele propósito de Deus se cumpriu na sua vida. Entretanto, o que o Piper está dizendo é que 1000 vezes, 10.000 vezes a soberania de Deus, a providência de Deus é doce, mas existe vezes também, onde essa providência de Deus se manifesta de forma amarga. É Deus cumprindo o seu propósito na nossa vida. Vou pegar o ditado que para mim é equivocado, para que você entenda aqui agora, quando as pessoas falam assim: olha, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu diria que a providência de Deus amarga é: Deus escreve certo por linhas certas, mas nós não entendemos muitas vezes algumas coisas acontecendo, e são coisas que muitas vezes nos fazem sofrer perdas,
dores, algumas enfermidades, coisas que acontecem na vida da gente, que não pegam Deus de surpresa, porque Ele é um ser soberano que conhece todas as coisas, que não está para além da capacidade dele de resolvê-las, mas que fazem parte de um projeto de Deus, de um propósito de Deus na nossa vida, que hoje nós não entendemos, mas amanhã, quem sabe, a gente vai entender esse negócio. E às vezes a existência passa, a gente não entende, e vamos ter que perguntar para Deus lá em cima: Deus, vem cá, olha, tudo bem, passei, mas você pode me explicar o que aconteceu lá, porque eu não entendi até agora. E às vezes a gente não entende mesmo. Lembra de Jó? Jó passa aquele perrengue absurdo, tremendo, perde filhos, perde bens, fica doente, e no final de tudo ele fala: Senhor, entendi, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Propósito de Deus. Quantas vezes a providência amarga de Deus, como diz o Piper, ela é necessária para que alguns propósitos de Deus se cumpram na nossa vida. Agora, falando de soberania, muitos são os textos que comprovam essa doutrina na Bíblia. Muitos textos confirmam a soberania de Deus. Por exemplo, Daniel capítulo 4, versos 34 e 35. Olha só o que diz. Daniel 4, 34 e 35. Vou dar aqui um pequeno tempo para aqueles que desejam acompanhar nas suas próprias Bíblias. Daniel 4, 34 e 35. Olha só o que diz o texto. Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de um tempo de bestialidade como castigo de Deus, comendo capim, crescendo pelos no seu corpo, como um animal, como uma besta fera, por causa da sua arrogância, olha a palavra dele: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre. Preste atenção: cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Olha aqui que Nabucodonosor está falando, a conclusão que ele chega: eu me achei o cara, eu achei que eu era soberano, eu achei que eu controlava a história, eu achei que eu controlava os povos, que eu dominava todo mundo, mas de repente eu olho para o céu e vejo o Altíssimo, aquele que tem domínio sempre eterno, aquele que governa os povos, aquele que governa os reis, aquele que controla as nações, aquele que sabe muito mais do que saber, determina qual vai ser a potência de um tempo, de um país que vai dominar e vai ficar no poder, ter supremacia mundial, porque ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Daniel, aqui nas palavras do Nabucodonosor, relatando que existe um Deus que está para além da existência e que controla todas as coisas. Dois outros textos que confirmam o que eu estou dizendo para você nessa manhã. Salmo 135, verso 6. Tudo o que o Senhor quis, fez. Nada pode impedir o agir de Deus. Tudo o que o Senhor quis, fez. Mas o diabo não pode impedir Deus fazer. Não. Mas o diabo não tem poder. Não tem poder diante do poder de Deus. Mas o diabo não impede. Não. Se Deus diz, Ele faz. Salmo 135, 6. Tudo o que o Senhor quis, fez. Nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos, em todos os lugares, quer no céu, quer na terra, quer no mar. A soberania de Deus organiza todas as coisas. Ainda no livro de Salmos 115, verso 3: mas nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Que coisa maravilhosa. Um Deus, meu irmão, olha para mim aqui. A tua vida está nas mãos de um ser todo-poderoso.
A sua vida está nas mãos de um ser todo-poderoso. Mas espera aí, Hitler tinha poder nas mãos, e olha o que ele fez. Alguns tiranos, alguns déspotas passaram pela história com poderes nas mãos e fizeram muitas atrocidades. Mas o que vai diferir Deus desses exemplos que eu lhes dei nessa manhã, é que Deus é um ser totalmente poderoso, mas totalmente amoroso. Deus reúne em si todo o poder, mas a Bíblia diz também que esse Deus todo-poderoso é amor. O que esperar de um ser que é todo poder e todo amor? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agradou. Então, como nós podemos ver, a soberania de Deus pressupõe vontade, poder, liberdade, perfeição moral, capacidade de decidir, de olhar na frente. Soberania envolve a capacidade de Deus de controlar perfeitamente todas as coisas. É por isso que quando a gente... imagina o que nós somos, né, gente? No cosmos. Eu tenho estudado com a Júlia, aliás, eu tenho reaprendido um monte de coisa em história, geografia, ciências, né? Aí eu tinha esquecido lá, negócio de planeta, né? A ordem dos planetas. Eu falei, caramba, eu já não lembro mais nada disso aqui. Eu estava estudando com a Júlia, a gente pegou lá o mapa, pegou lá o cosmos, aquela coisa toda, estava vendo a Terra, a distância, o tamanho do Sol, as galáxias. Eu fiquei pensando, meu Deus, né? O que nós somos nesse cosmos, nesse universo tão maravilhoso, tão infinito? Nós somos uma poeirinha de nada, um negocinho de nada. Mas sabe o que a Bíblia fala? Que esse negocinho de nada que somos nós é profundamente amado por Deus, e que Deus se preocupa com as mínimas coisas, com os mínimos detalhes dessas poeirinhas de nada que somos nós. Se você tem uma dor de cabeça, Deus se preocupa com você. Se você fica resfriado, Deus se preocupa com você. Se você fica desempregado, Deus se preocupa com você. Se a tua família passa por crise, Deus se preocupa com ela. Sabe por quê? Porque você é amado desse Deus soberano. Agora imagina, se esse Deus que você acredita fosse um Deus fraco, cheio de amor, mas fraco. Aí você fica doente, você ora, Deus, ele fala, eu te amo, mas eu não posso fazer nada. Ou então, ele é todo poderoso, mas não tem amor, você ora, e ele fala para você, se vira, problema seu, dá seu jeito. Não, Deus é um ser cheio de amor, cheio de poder e soberano de uma forma maravilhosa. Para trazer para a prática, para trazer para a gente aqui algumas verdades sobre a soberania de Deus, o Deus que não é pego de surpresa pela chuva que cai lá fora agora, mas que determinou que nesse momento choveria. Eu acredito nisso. Algumas verdades sobre a soberania de Deus que tem assim mais a ver com a nossa realidade. A primeira delas, à luz do texto que nós lemos, as piores coisas que pessoas possam nos fazer estão debaixo de um plano eterno de Deus. Pastor, aí você tocou num ponto complicado, porque essa semana eu fui profundamente ferido, eu fui traído, eu fui magoado, eu fui pisado, me deixaram para trás, passei uma vergonha, fui humilhado, e olha como que aquilo me feriu, e como que você diz agora que coisas que pessoas me fazem, por pior que sejam, elas estão dentro de um projeto ou de um projeto de Deus. Olha só o verso 4 do capítulo 45 do texto de Gênesis que nós lemos nessa manhã, o que nos diz? Vira o José para os seus irmãos e fala assim, cheguem mais perto. Disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam para o Egito. José faz questão de lembrar aos seus irmãos que eles o haviam vendido para o Egito. Mas o que me chama a atenção é que o José vai virar para os seus irmãos e vai dizer assim, olha, mas não se preocupem, eu vim para o Egito,
Vocês me fizeram um grande mal, mas foi Deus quem me enviou à frente de vocês para preservar a vida. Olha o que o José está dizendo: olha, vocês são responsáveis pelos atos de vocês, vocês fizeram isso, mas entendam uma coisa: o que vocês fizeram contra mim está dentro de um plano maior de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui nessa manhã. Pessoas, muitas vezes, são instrumentos que Deus usa para cumprir os seus propósitos na nossa vida. Sabe aquele chefe que você não gosta? Que fica no seu pé? Que cobra você? Quem sabe até promove uma espécie de assédio moral sobre você? Ele pode ser um instrumento de Deus na sua vida. Nem que seja para levar você a orar mais. Nem que seja para fazer com que você reveja alguns comportamentos seus. Muitas vezes, pessoas passam por nossa vida, fazem mal para a gente, desestruturam a gente, mas essas pessoas estão cumprindo o propósito de Deus. Olha para os nossos relacionamentos, olha para o que é um casamento. Já percebeu? Lá em casa é assim, né? A gente briga, pastor também briga, tá, gente? Pastor também tem briga no casamento. Eu acho que a diferença que a gente tem que aprender com a maturidade é saber brigar, né? Tem briga e briga, né? Enfim, né? Pastor também briga no casamento. Pastor também tem filhos, né? Que tira do sério. Menina, para com isso! Tem esse negócio também. Mas olha para o casamento. É um esfregando o outro. É um pulindo o outro. É ferro afiando ferro. As nossas crises vão nos pulindo. Os nossos confrontos vão nos talhando. Sabe por quê? Relacionamentos são instrumentos de Deus para nosso aperfeiçoamento. É por isso que tem gente que gosta de ficar isolada. O cara se isola, sem cair, né? Ele se isola, porque é mais fácil do que ser tratado por Deus. Agora, o sujeito é egoísta, o sujeito é autoritário, o sujeito não consegue trabalhar com equipe, não sabe ceder, dá o braço a torcer, e aí Deus coloca pessoas para poder tratar. O que eu digo lá em casa desde já para as minhas filhas: olha, papai está tratando de uma forma, o mundo vai tratar de outra. Você tem duas opções: ou você aprende aqui agora com amor, ou você vai aprender lá fora. E aprender lá fora sempre é mais difícil, sempre é mais dolorido. Então, pessoas são instrumentos de Deus para cumprir seus propósitos no mundo. E muitas vezes gente que a gente não gosta. Imagina uma pessoa que você não gosta agora. Um exercício. Imagina alguém que, quando você olha de manhã, Senhor, me ajuda, dá graça com esse sujeito. Imagina alguém agora. Imagina esse sujeito, essa pessoa. Você é santo, você é anjo, você não tem ninguém que você não goste, fala sério. Vamos lá. Pensa nessa pessoa. Essa pessoa pode ser um instrumento de Deus na sua vida, para que os propósitos dele se cumpram em você e você seja aperfeiçoado. Muitas vezes Deus usa nossos relacionamentos para nos curar e para nos fazer crescer. Claro, isso não quer dizer que Deus isenta essas pessoas das suas responsabilidades, né? Aquilo que você faz, você é responsável pelos seus atos, mas são instrumentos de Deus muitas vezes. Uma outra lição que eu aprendi nesse texto ao lê-lo é que, da mesma forma das pessoas, as circunstâncias da vida, sem exceção, não são obras do acaso, mas fazem parte de um projeto macro de Deus para a nossa história. Não sei se você já teve aquela experiência, chegar na beira do lago, né? Aí você joga uma pedrinha. Qual é o nome daquele fenômeno? Joga uma pedrinha na água e vai abrindo assim, vai irradiando assim. Como é que é o nome? Alguém sabe? O fenômeno da pedrinha na água, não tem problema, tá? É o fenômeno da pedrinha na água. Aí você joga, tá? Aí aquelas ondinhas vão sendo feitas assim, né? E vai embora, vai embora. A vida é assim. Uma pedrinha que você joga aqui,
E essa pedrinha pode ser uma pessoa que você dá bom dia, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Legal, cabelo bonito. Conversei com ele. Aí, esse encontro com Pedro aqui, de repente vai redundar no encontro com uma outra pessoa amanhã que o Pedro conhece, mas eu não conhecia, e eu faço uma conexão com essa outra pessoa via Pedro. Sabe o que eu quero que você entenda? Os encontros da vida são frutos da soberania de Deus. Como não existe acaso, o que acontece é Deus controlando a história numa teia perfeita de relacionamentos, onde as pessoas se encontram no tempo certo, onde as pessoas se encontram no lugar certo, onde as coisas acontecem de uma forma controlada, equilibrada, harmoniosa, para que os propósitos de Deus se cumpram. Eu sei que às vezes nós não entendemos algumas coisas que acontecem, eu sei. Olha só o texto, capítulo 45 de Gênesis, verso 6. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. 2 anos de fome na terra ainda tinha pela frente. Aliás, 2 anos de fome já havia acontecido, ainda tinha 5 anos de fome pela frente. Nós não entendemos às vezes algumas coisas que acontecem. De repente um judeu ali mais despretensioso, mais desconectado, ia pensar: mas Deus, por que fome? Por que a gente tem que sofrer tanto com a fome? Por que acontece tsunami? Por que acontece um terremoto lá no oceano, vem uma onda gigante e engole a costa do Japão? Por que pessoas morrem em Petrópolis, como aconteceu no final de semana passada? Por que quando uma chuva como essa cai, pessoas que estão morando em encostas, na beira dos rios, elas morrem? E aí, por conta da dificuldade que nós temos com essas perguntas, ou com as respostas a essas perguntas, o que acontece muitas vezes é que nós vamos começar a tentar buscar saídas. E a primeira coisa que acontece quando nós começamos a buscar saídas para algumas coisas que nós não entendemos, é você pensar: Deus controla a história. Porque se Deus controlasse a história como amor e graça, como o pastor André disse, coisas como essas não aconteceriam, porque um Deus de amor não permitiria tal coisa acontecer. Só que aí, e dentro desse mesmo raciocínio, tem uma turma que é defensor daquilo que se chama de teísmo aberto. Não sei se você já ouviu falar de teísmo aberto. Se não ouviu, uma grande bobagem, porque o teísmo aberto significa apenas uma coisa: Deus pode ser até soberano, mas Deus decidiu não conhecer tudo, Deus decidiu não saber de tudo, Deus decidiu se surpreender. Então, Deus não sabia, por exemplo, do tsunami, Deus não sabia, por exemplo, da onda gigante no Japão, Deus não sabia que essa chuva ia causar um problema maior. Então, no teísmo aberto, ou o teísmo aberto é uma tentativa de justificar aquilo que nós não temos respostas. Aí eu me encontrei com o Luiz Saião, que é um pastor, linguista e hebraísta da USP. Ele fala o seguinte, indo contra o teísmo aberto, ele fala o seguinte: Deus precisa deixar de ser Deus, tornar-se menos onipotente e onisciente, para que não seja responsabilizado pelo sofrimento do mundo. Então é fácil. Para que eu não, como se Deus precisasse de advogado, como se Deus precisasse de defensores, eu esvazio o poder de Deus, eu digo que Deus não é tão Deus assim, não é tão soberano assim, e aí Deus fica bem. Se vierem me questionar sobre isso, não, e Deus não tinha o controle sobre isso. Deus governa sobre o que Ele tem controle. Desses acontecimentos Deus não controla. Então, o teísmo aberto, essa furada que tenta esvaziar a soberania de Deus, existe para nada mais nada menos do que tentar justificar aquilo que a mente humana não é capaz de entender. Entenda uma coisa nessa manhã: a minha mente é finita e muito finita, a sua mente é finita, Deus é infinito. Como que o finito vai conter o infinito? Não dá. Muitas coisas nós não vamos entender. Avançando, terceira coisa que eu percebo nesse texto é que os desertos que passamos se constituem um poderoso investimento de Deus nas nossas vidas. Olha que coisa bonita, o verso 7 do capítulo 45 de Gênesis: Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida.
Irmãos, os desertos que passamos se constituem um maravilhoso investimento de Deus na nossa vida. Entenda uma coisa, eu sei que às vezes dói, eu sei que às vezes dá vontade de chorar, eu sei que às vezes é complicado, algumas coisas nós passamos, mas entenda uma coisa nessa manhã, o caminho de Deus sempre é perfeito. A providência de Deus, como eu já disse, pode ser doce, e muitas vezes é doce, mas às vezes ela é amarga. Aconteça o que acontecer, Deus continua sendo um Pai de amor. E mais, a nossa mente finita não consegue captar a infinitude da mente de Deus. Agora o que você precisa entender é o seguinte: nós, sem exceção, precisamos dos desertos da vida. Ouve o que eu estou te dizendo. Eu sei que talvez no primeiro momento você não tenha condições de entender isso ou aceitar isso, e você no mundo como o nosso, que só visa o prazer, hedonista como o nosso, que só visa prazer o tempo todo, e só visa satisfação o tempo todo, e que vive debaixo de uma teologia de algumas igrejas que prega prosperidade o tempo todo, vitória o tempo todo, saúde o tempo todo. Você ouviu o que eu vou te dizer agora, pode ser estranho, mas a Bíblia diz que desertos são abençoadores. Desertos são instrumentos de Deus, desertos são meios que Deus usa muitas vezes para sarar o nosso interior e transformar o nosso mundo exterior, mas o é de dentro para fora, começa aqui e alcança o mundo exterior. Então, a mente finita não pode captar isso, mas é plano de Deus. Quarta coisa, e já estou indo para o final, é que a soberania de Deus nos ajuda a viver a vida com mais leveza. Imagina, você não saber o que vai acontecer daqui a pouco, como a gente não sabe, mas você saber que existe um Deus soberano que controla a sua vida. Coisa boa. Agora imagina um sujeito que acha que tudo é acaso. Se é acaso, amigo, qualquer coisa pode acontecer. Se é acaso, meu amigo, eu vou sair daqui, né? Como interessante, porque chega a ser, é trágico, mas chega a ser cômico. Tem vindo aqui durante a semana o Sandro. O Sandro é um adicto, o Kleber conheceu, né? A gente está trabalhando aqui até tarde, às vezes ele passa: pastor, me ajuda, pastor, é agora o que, Sandro? Perdi, pastor, fui, foi o que? Não, vou morrer, agora eu morro. Mas morre de quê? Não, o atirador de elite está ali me preparado para me pegar. Eu olhei assim: aonde, cara? Não, pastor, já era, é agora foi, é o tiro. Aí pá, aí ele, morri, o Pedro ouviu, morri. Aí tá, Sandro, calma aí, cara, isso é efeito da droga, drogado, chapado de cocaína. Aí o Sandro senta, aí fica quietinho, daqui a pouco: pastor, agora não tem jeito não, pastor, morri. Falei: cala a boca, cara, morreu o quê? Não tem ninguém para atirar em você, fica aí, deixa passar essa onda aí. Aí ele fica o tempo todo: pastor, aquele carro ali, pastor, ih, pastor, já era, foi, agora não tem jeito. Ele fica horas assim, na paranoia da droga, da cocaína. Um cara, segundo ele é marceneiro, peguei o telefone, liguei para a família dele, conversei com a família dele, drogado, e o que acontece? Às vezes a gente fica igual o Sandro, né? Quem não crê na soberania de Deus fica igual o Sandro, né? Achando que tudo vai acontecer a qualquer momento, como fruto do acaso, e vai pegar a gente na esquina. Mas, meu irmão, entenda uma coisa nessa manhã, em nome de Jesus, quando a gente crê e assimila essa soberania de Deus, a nossa vida fica mais leve, porque você sabe que depende menos de você e depende mais de Deus. Você sai para uma entrevista de emprego, mas você vai: Senhor, eu fiz o meu melhor, eu me preparei, eu estudei, eu li sobre o produto que possivelmente eu vou vender, eu me capacitei e tudo, mas Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, meu filho ficou doente, Senhor, eu não tenho dinheiro para plano de saúde, eu vou para aquele hospital, mas olha, eu estou indo, prepara os médicos lá, sabe, me ajuda a estar no lugar, e você vai naquela confiança que você vai sair de casa com responsabilidade com o seu filho e com a sua família, mas você sabe que a saúde do seu filho, em última análise, depende de Deus. Não é o sistema que vai determinar a sua vida, mas é Deus. Não é o sistema que vai determinar se você vai dar certo na vida ou se você não vai dar certo na vida, mas é Deus. Em última análise, é o Senhor governando a sua vida, e isso faz você viver de forma mais leve, menos estressado. Cheguem mais perto, verso 4 diz o José falando para os seus irmãos: quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão,
aquele que vocês venderam para o Egito. Eu não consigo ver o José chamando os irmãos para perto, num tom de crítica. Eu não consigo ver o José falando assim, ó, cheguem mais perto, eu quero falar com vocês, vem aqui. Não. Sabe o que eu percebo aqui? Alguém que já tinha tido o impacto da soberania de Deus na sua vida, que já havia entendido que aquilo era plano de Deus, capaz agora de perdoar os seus irmãos, porque sabia que a mão de Deus estava naquilo. Meu irmão, quando você tem consciência da soberania de Deus, quando você tem consciência dessa soberania na sua vida, você vive seus relacionamentos de maneira mais leve, você vive a vida de maneira mais leve, e você perdoa aqueles que fazem mal contra você. Agora, se você deposita tudo na conta do outro, realmente você não consegue perdoar. Foi você fez isso, e você. Mas quando você sai dessa e você percebe que isso pode ter a mão de Deus de alguma forma, claro, tem responsabilidade, nunca vou deixar de falar isso, tem responsabilidade, mas tem a mão de Deus. A vida é vivida numa perspectiva mais leve, você vive melhor, você respira melhor, você tira pesos das suas costas quando isso acontece. E aí eu me lembro do Salmo 23, porque o Salmo 23 que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e ele fala o seguinte, e a ideia é a seguinte: eu sei que o Senhor é o meu pastor. Se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso temer. Se o Senhor é o meu pastor, há a garantia de que esse pastor segura a ovelha no colo, que se ela sair do aprisco, o pastor vai atrás. Há a garantia do cuidado desse pastor com essa ovelha. Eu sei que o Senhor é o meu pastor. Eu sei que a minha vida é um projeto de Deus. Eu sei que Ele me guia por águas tranquilas. Eu sei que ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, não preciso temer. E eu sei que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida enquanto eu viver. Isso é certeza da soberania de Deus. A consciência da soberania ajudou José a perdoar os seus irmãos. Agora, diz ele, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. E eu quero terminar com o último ponto nessa manhã, dizendo que a soberania de Deus também nos ajuda, ou nos revela, melhor dizendo, um Deus que está sempre na nossa frente, sempre na frente. Verso 8 em diante, assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito. Voltem depressa ao meu pai, e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores, tu viverás na região de Gósen, e ficarás perto de mim, tu, os teus filhos e os teus netos, e as tuas ovelhas e os teus bois, e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. O que acontece? Se o povo de Israel com Jacó tivesse ficado na terra onde eles estavam, eles morreriam de fome, e aquele que era o embrião da nação de Israel não teria subsistido, e Jesus, o Messias, judeu, projeto de Deus, dele nascer do povo judeu, ele não poderia ter vindo para salvar a humanidade. Então o que aconteceu? Deus manda o José na frente para o Egito, depois o José leva a sua família para o Egito, um grupo de 70 pessoas entra no Egito, e no final, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, saem debaixo da batuta de José, por assim dizer, de Moisés, 400 anos depois, quando Moisés liberta o povo do Egito, e eles saem para formar a nação de Israel. 70 pessoas entram no Egito, 600 mil homens, estima-se 2 milhões de pessoas, um pouco mais, saem depois do Egito, uma nação forte, para cumprir o propósito de Deus. Então, imagina Jacó, José, seus irmãos, passando a fome naquele momento,
eles não podiam entender, não sabiam o que vinha lá na frente, mas Deus, soberano, eterno, atemporal, todo-poderoso, que controla a história, que tem o olhar no futuro, conhecedor de tudo, Ele sabia que aquele deserto, que aquela luta era essencial para a preservação da vida, para a preservação do povo de Deus. Meu irmão, às vezes, minha irmã, às vezes, algumas lutas, alguns desertos, alguns sofrimentos são essenciais para a perpetuação de algumas coisas da nossa vida, nossa família, nossa vida como um todo. E aí, a consciência dessa antecipação de Deus na história nos ajuda no processo de cura da nossa ansiedade. Está ansioso? Está nervoso? Não sabe o que vai ser amanhã, na sua segunda-feira? Descanse na verdade do Deus que já está no amanhã, do Deus que já está na segunda-feira, do Deus que já está naquela entrevista com você, do Deus que já está naquele negócio fechando que você tem que fechar, do Deus que já está lá na frente, controlando o teu futuro, controlando a sua vida. Quando nós entendemos a verdade da soberania de Deus, a gente consegue orar a oração de Jesus: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa oração é a oração de quem tem consciência da soberania de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é: Deus, visita o meu reino e faz a minha vontade. Viu a diferença? Deus visita a minha vida, os meus projetos, os meus sonhos, os meus desejos, os meus gostos e faz o que eu quero. Não. Deus, tu que és um ser soberano, venha o teu reino, reina na minha vida como um todo e cumpre a tua vontade na minha história, porque o Senhor é um Deus soberano que conhece todas as coisas, e o melhor lugar que existe para um filho de Deus, para uma filha de Deus estar, é nas mãos do Deus soberano. Amém? Então, nessa manhã, o meu propósito aqui é tentar mostrar para você, fazer com que você creia que Deus governa tudo e todos, presente e futuro estão nas suas mãos, sua vida profissional está nas mãos de Deus, sua vida familiar está nas mãos de Deus, seus relacionamentos como um todo estão nas mãos de Deus. Apenas descanse na presença desse Deus soberano e eterno, que te ama com amor incondicional e cuida de você e da sua família. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.